Olá, olá! Mais uma edição do Topcast SLZ. Que honra estar aqui com vocês sempre. Gente, muito feliz, mais uma edição de sucesso. Eu fico tão mais grato quando vocês vão lá nas nossas redes sociais compartilhar, curtir, comentar. Então, ó, se liga aí, nosso Insta é muito fácil, @William Santos Oficial. Também tem um Insta reserva, que é @William Santos Reserva. Do programa Top, é @Programa Top SLZ. Nosso canal do YouTube é muito fácil também, é o William Santos, @William Santos, Santos com 2T. E também, que é o antigo Twitter, que agora é o X, é @William Santos, Santos com 2T. Além disso, temos nosso site, que é o williamsantos.com.br. Só lembrando que o William é somente com um L. E o nosso TikTok tá fazendo o maior sucesso, é o William Santos Real. Caso não saiba, gente, é @William Santos Real. E eu tô muito feliz, ó. Só lembrando que o programa Top vai ao ar sábado às 10h30 e domingo às 7h30. São 11 anos aí na TV Maranhense. Passei 10 anos na TV Band Maranhão, que eu quero agradecer de coração. E agora, um ano na TV São Luís, Rede TV, que faz o grupo aí da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, e também do grupo Zidane Falcão. Além disso, a coluna Top Social do Jornal Debate há 17 anos, divulgando aí a sociedade maranhense e nacional. E eu tô muito feliz, mais uma edição aí do nosso podcast, Topcast SLZ. E é com muito prazer e com muita honra, gente, que hoje eu vou entrevistar uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa. Ela que é da Baixada Maranhense, já está aqui conosco, a psicóloga Kézia Leite. Acertei o nome? Quase! Quase! Vamos lá, Kézia Leite. Agora ele acertou. Tem que ser bem forte, o nome dela é bem forte. Tem uma personalidade muito forte, igual ela. Kézia Leite. Pronto. Acertei agora? Agora acertou. Muito Seja bem-vinda aqui Obrigada, no nosso podcast, Topcast SLZ. Muito obrigada. Fico muito agradecida, né, pelo convite de estar um pouquinho aqui com vocês. E eu gostaria, né, de frisar que esse conteúdo vai ser de muita valia, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental, onde a gente observa que hoje em dia, né, principalmente pós-pandemia, a gente observa um número muito significativo de pessoas que estão acometendo, né, de doenças mentais. Então, fica aí, preste atenção, faça muitas perguntas, porque com certeza a gente vai responder aquelas que a gente souber, né? Com certeza, gente. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Então você é palestrante, você é psicoterapia, tanto online como presencial, psicóloga clínica e neuropsicóloga. E é uma pessoa espetacular que sempre está cuidando das outras pessoas, né? Kézia! Agora foi. Não esquece mais. Bom, Kézia, você é de Santa Helena. Isso, a minha raiz é de Santa Helena. E só que eu vim para cá, para a capital, né? Assim como muitas outras pessoas da Baixada, sempre tem um sonho de crescer, de buscar mais estudo, de buscar conhecimento, de evoluir, né? No meio profissional. E comigo não foi diferente. Vim para a capital, passei muito tempo estudando aqui no ensino médio, formei aqui, Tu veio com comecei a quantos trabalhar. anos? Eu vim para cá, acho que eu tinha na adolescência, por volta de 14, 15 anos de Muito idade. nova. E veio morar sozinha? Vim. O meu desafio foi morar só, nunca tinha saído. Não foi morar na casa de parentes? No começo, 1 mês, 2 meses, na casa de parente para adaptar. Sim. Mas logo em seguida a gente sempre busca um cantinho, porque é bem melhor. Muito né? bom. Nossa. E aí você fez o ensino médio aqui? Fiz ensino médio, inclusive no Colégio Batista. Colégio Daniel Batista. de Latouche, Ah, João que chique. Paulo. No João Paulo, bem antigo, né? No João Paulo. E depois a faculdade? Na faculdade eu formei, né, na Universidade Selma, do Renascença, Sim. na área da psicologia. Fiquei lá um tempinho, fiz pós-graduação. Lá no Selma também? Não, no Selma não. Eu já fui fazendo pós-graduação em outras instituições. Sim. Né? Que é como a Laboro. Laboro. Laboro é bem conhecida aqui também. Sim, muito conhecida. E é um grande parceiro nosso. Kézia, e por que você escolheu psicologia? Boa pergunta. Né? Primeiro, eu nem queria. Não queria? Não, eu não queria psicologia. Eu acredito que isso vai servir para muitas pessoas que às vezes não sabem muito bem o que seguir, né? Então, comigo não foi muito diferente. Eu queria mais a área da saúde, inclusive eu fiz 1 ano de enfermagem, só que não me identifiquei com a enfermagem, né? Eu disse, não, do jeito como eu imaginei que fosse. E a psicologia era uma segunda opção. Então, assim, as pessoas, elas sempre falavam, por que você não faz psicologia? Quando eu era menor, né? Porque eu sempre fui daquela menina que gostava de conversar,
que gostava muito de ouvir, que era mais acolhedora, que sempre guardava, sabe aquela amiga que guardava os segredos? E que Sim. não contava pra Então, todas as ninguém? amigas procuravam Késia para poder Era, falar com ela, exatamente, falar porque de sabia segredo. que ia ficar lá, E, né? fala, Então, e com certeza você daria um bom conselho. e aí eu entendia que eu pensei que a psicologia fosse isso, dar bom conselho, né? E eu também tinha uma resistência, porque na época a gente imaginava que a psicologia, assim como hoje ainda tem esse preconceito, eu não vou cuidar de doido, entende? Para que eu vou fazer psicologia? Então eu tinha uma resistência na área. Só que aí o coração começou a chamar, eu vou tentar, eu vou experimentar para ver se eu realmente, se é isso aí que as pessoas estão falando. E quando eu entrei na faculdade, começou a mudar muito a minha visão de mundo, porque a psicologia não era nada daquilo que eu achava que fosse. Primeiro, não é algo de loucura, não tem a ver só com pessoas doidas, não tem a ver com um bom conselho, mas Sim. em aceitar aquela pessoa da forma como ela é, na sua totalidade humana. E a visão de mundo começou a ampliar, e eu comecei a me identificar muito com a psicologia e comecei a estudar realmente com prazer. Aí eu disse, não, é isso aqui que eu quero passar o resto da minha vida fazendo. Que bacana, Késia. Agora é o Isso. seguinte, muitas pessoas hoje, eu vejo muitos pais, né, quando o filho tá ali, papai, mamãe, eu vou fazer psicologia. Aí vem logo aquela famosa frase, ó, meu filho não vai fazer psicologia porque psicologia não dá dinheiro. Eu não Ah, sei se tu passou por isso na época que você fez, né? Mas muitos falam que psicologia não dá dinheiro, que é uma profissão que não dá dinheiro. Como é que tu tira de proveito nisso, assim, hoje na tua vida sim. profissional, né? Hoje você tem um currículo maravilhoso, você atua em vários lugares, né? Você ouviu isso na época dos seus pais? Seus pais foram contra quando você disse que Aham. ia fazer psicologia ou não? Te Pronto. apoiaram? Meus pais, eles sempre foram daqueles de apoiar as minhas escolhas. Eles nunca determinaram que eu tinha que seguir. Muito pelo contrário. Quando eu falei assim, eu quero fazer enfermagem, aí meu pai disse, tu tem certeza? Olha, enfermagem, tu tem que passar plantões de 24 horas, é noite de sono. Esse, ele tinha uma certa resistência à questão da superproteção do pai, né? Sim. E ele disse, filho, por que você não tenta então a psicologia? Muito pelo contrário, ele foi um incentivador da profissão. Né? E ele nunca falou em relação à questão de dar dinheiro, não. Mas eu escutei muito de outras pessoas. Porque geralmente as críticas, elas vêm muito do lado externo, Sim. né? Tem família, tem, mas a gente encontra muito os entraves do lado externo. E comigo não foi diferente, eu vi muito isso. Só que eu sempre entendi que, primeiro, para você entender qual é a profissão que você quer seguir, a pergunta básica é: o que você faz com muito prazer que você faria de graça? Sim. Se você faz isso de graça e faz bem feito, isso na tua vida inteira, você vai dar muito produtividade, porque o trabalho ele não tem que ser trabalhoso, ele tem que ser prazeroso, né? Prazeroso. Então, e não existe um trabalho que vai dar menos bonificação ou mais bonificação. Isso depende muito do profissional que atua, né? Então, por exemplo, existem muitas outras profissões que falam, não dá dinheiro, mas é o profissional. Se você é muito bom naquilo que você propõe a fazer, você cria mundos de oportunidades. Então, eu vivo hoje em dia 100% da psicologia. Que legal, isso é muito bacana ouvir isso, né? Mas hoje existe vários psicólogos também Sim, que às vezes fez a faculdade, mas mudou de profissão, sim, sim, né? sim. Existe isso, acho que em todas as profissões, né? Exatamente. Que é a questão de você se identificar com a profissão ou não. Primeiro que para você ser psicólogo, eu sempre digo, você tem que amar pessoas. Se você não ama pessoas, se você não tolera pessoas, você não tem como seguir a área. Porque é o humano. Se você não consegue se colocar no sentido de respeitar o espaço do outro, de não impor princípios e valores, os teus princípios e os teus valores, impor a verdade para o outro, você não consegue ser psicólogo. Porque o psicólogo ele vai aceitar aquele humano da forma como ele vem. Então, a primeira deixa para quem quer fazer psicologia é: você ama pessoas? Se você ama pessoas, então é um bom caminho para você ser psicólogo. E vocês são quantos filhos? Filhos? Hein? Ah, Quantos irmãos você tem? pronto, dois. Eu tenho dois irmãos mais velhos e Masculino. masculino. E E você é eu a sou única menina. e a caçula. Gente, a caçula veio muito cedo E a pra caçula. capital, E eu fui né? a primeira a vir, Ah, que legal. a romper as barreiras, né? Agora, Késia, hoje o mundo que nós vivemos é um mundo que tá praticamente louco, né? Depois que as redes sociais chegou, né? Isso aqui é um grande perigo para Sim, todos nós, né? Hoje verdade. todo mundo vive disso aqui, né? E
Às vezes, isso aqui é ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho, mas também é um vício, né? Como é que tu hoje lidar com esse mundo, né, que nós vivemos? Porque antigamente não tinha isso daqui. As pessoas liam Sim. mais, a pessoa vivia mais, assim, tranquila, tudo mais. Hoje o mundo, as pessoas estão muito estressadas, né? As pessoas estão muito dependentes, as pessoas estão muito viciadas. O que que tu tira hoje como psicóloga para essas pessoas que vivem estressadas, que vivem viciadas, não só no celular, mas em outras coisas? O que que você tira disso, assim? Qual é o recado que você deixa para essas pessoas, assim? Olha, muito boa colocação, né, William? E assim, a gente precisa compreender primeiramente o contexto histórico, né? Antigamente, vamos olhar um pouquinho lá atrás. Lá atrás você tinha famílias mais presentes dentro de casa. Sim. Você não tinha uma tecnologia que te terceirizava, ou seja, você se conectava com o outro. Para você receber uma ligação, era aquela famosa orelhão, Orelhão. né? Telefone com fio, depois falou sem fio, foi Foi avançando. Só que evoluindo. lá nesse período, antigamente os pais eles eram mais presentes, eles educavam mais, eles ensinavam mais os filhos se Todo mundo frustrarem. almoçava na mesa Exato, juntos. eles sabiam dizer não, Sim. né? E hoje em dia a gente vê muito essa questão de que a sociedade atual, ela vai para a tecnologia como uma válvula de escape. Então, por exemplo, eu não estou bem comigo mesma, as pessoas elas nem conseguem se conhecer. Se tu perguntar assim, quem é você? A primeira coisa que eu pergunto, quem é o William? O William vai dizer, eu sou um jornalista. Vai colocar os teus feitos como sendo você, né? Os Sim. teus resultados, mas na ausência desses resultados, sobra alguém. Se não tivesse todos esses resultados, quem seria o William na minha frente? Na sua composição enquanto existência, enquanto ser no mundo, né? Então, essa tecnologia, ela faz com que a gente crie avatares. E as pessoas, elas entram num vício de tecnologia, num vício de dopamina, porque isso aqui, ó, libera dopamina muito rápido. O que que é Dopamina dopamina? é uma substância do prazer, né? É tipo um hormônio, uma substância que produz o bem-estar. Então, por exemplo, quando você treina, você libera algumas substâncias que te deixam Sim. relaxado. Relaxado. Dopamina, endorfina, serotonina. Essas substâncias, elas são responsáveis por você sentir prazer. E a dopamina é uma dessas responsáveis por esse prazer, entende? E é muito rápido. Então, a tela te dá pequenos insights de dopamina. Por isso você fica muito tempo ali. E E hoje em gasta dia, muito tempo também, né? nossa, você nem olha a hora passar. Hoje em Gente. dia, a gente está vendo o número de casos aumentando de pessoas que desencadeiam a ludopatia. O que, que é isso? Pessoas viciadas em jogos, tigrinho, jogos de Gente. bets, né? As bets. Betes, Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado em quando começar a utilizar, porque as pessoas elas entram numa compulsão. E o que, que é uma compulsão? É quando eu fujo da minha realidade atual, por exemplo, eu estou passando por problemas e conflitos internos que eu não consigo trabalhar. Aonde que eu vou? Pessoas às vezes procuram álcool, às vezes procuram droga, às vezes procuram outros prazeres, como por exemplo relacionamentos que começam e não terminam e vão com um e com o outro. Então são várias formas de procurar o prazer. E outras pessoas buscam, por exemplo, a questão dos jogos. Então, o que que essas pessoas têm em comum? A busca por Um prazer, por se prazer. livrar, por fugir da realidade dos problemas. Entende? Gente, é muito difícil hoje, né? E você vê muitos casos de famílias assim. Hoje a internet, tem muitas pessoas que só mostram ali na internet felicidades, né? Isso. Riqueza. Nunca as pessoas vão ali para a internet para mostrar a realidade mesmo, né? Hoje, nessa era digital influencer, né? E tem vários. Os amigos sempre falam, William, tu é digital influencer, porque tu recebe muito recebidos e tudo mais. Eu não me considero, né? Agora eu comecei a comentar alguns vídeos. Agora tu vê muita barbaridade na internet, né, Késia? Tu vê muita barbaridade na internet, notícias muito desagradáveis. E existe também muitas pessoas vazias, né? O que que você deixa de recado para essas pessoas que são vazias? Porque, como tu disse agora, às vezes as pessoas procuram algo para preencher esse Uhum. vazio. Mas existem muitas pessoas vazias que estão aí, né? Que na internet, na TV é uma coisa, mas quando desliga tudo isso ali, a pessoa cai no choro, a pessoa cai ali no esquecimento, né? Bom, primeiro a gente precisa compreender que fomos ensinados a ignorar as nossas. Então, o que que seria um vazio? Primeiro a gente precisa entender o que que é um vazio é aquilo que te falta, é aquilo que não foi preenchido. Então, quando o que foi ensinado?
Quando você era criança que você apanhava, você Sim, estava apanhando, a mãe estava te batendo, tu estava sentindo dor, mas o que sim. que ela dizia? Engole choro. Engole o choro. Se tu chorar mais alto, eu vou te bater. Tu tá sentindo a dor, tu tá apanhando, aquilo tá doendo, mas você de maneira inconsciente entendeu o quê? Ah, então significa que se eu demonstrar choro e sentimento, dor, eu vou apanhar mais. Eu tenho uma consequência, então eu preciso engolir a minha dor. Então, a gente vai crescendo e essas marcas da infância, elas trazem muito resultado na vida adulta. Então, hoje em dia, existem adolescentes, jovens, adultos, idosos vazios porque houve uma falta na infância. Então, nós somos reflexo da nossa infância. Por isso que a história de vida do ser humano, ele causa muito impacto na vida adulta. É muito fácil você prever como que vai ser um adulto quando você observa uma criança. Quando você Sim. vê uma criança assim, ó, mal educada, birrento, que não aceita não, é muito fácil prever como que ele vai se tornar quando adulto. Entende? Aquele adulto que não aceita não como resposta, que vai ditar as regras do relacionamento, que vai ser provavelmente alguém focado mais no egocentrismo, as coisas são do meu jeito, né? Então essas pessoas, quando elas estão vazias, geralmente porque elas fogem muito da realidade de quem elas são, elas não se conhecem. Então, o que, que a tecnologia mostra? Esse mundo do digital, influenciadores, né, desses digitais influencers, que eu preciso mostrar para algo, para as pessoas, para que eu seja aceito. Então eu crio avatares. Como que eu vou ser aceito? As pessoas, elas estão buscando, sabe o que, William? Aceitação. Aceitação. Amor, Para não ser cancelado na internet, para né? não A ser preocupação cancelado. de não ser cancelado, né? Exatamente. Então, essa aceitação, elas não é só aceitação, por exemplo, de forma de digital, de internet, de fama. Não, aí entra o vazio que você havia. É porque elas não estão preenchidas na própria existência humana delas. Muito simples. Por que, que existem pessoas, influenciadores, que estão fazendo, por exemplo, o autoextermínio? Por que, que pessoas que são ricas, que têm uma fama, elas estão desencadeando depressão profunda, com Muitos. ideações suicidas? Né? Por exemplo, a gente entra na Coreia do Sul. A Coreia do Sul agora a gente está entrando no mundo que é o K-pop. Sim. Nossa, o mundo do entretenimento. Mas veja quantos atores sul-coreanos já cometeram autoextermínio. Muitos. Aí eu te pergunto, o que está faltando? Eles tudo, como a gente fala, né? Tudo, mas eles estão entrando em depressão e se. É muito difícil hoje, né? Porque ninguém não conhece ninguém praticamente, né? Porque às vezes você vê uma pessoa mas que tirou a própria vida, né? Mas aquela pessoa era tão alegre, era tão feliz, né? Não demonstrava o que estava passando ali no profundo dele, né? Uhum. E acaba tirando a vida. E tu acha que as pessoas, por exemplo, hoje, que são as crianças, né, de infância, como elas são criadas, como é que é a convivência dela com os amiguinhos na escola, com os familiares, isso reflete muito o que elas são hoje? Isso vem da infância? Por exemplo, traumas. Às vezes eu Sim, assisto muito aquele programa lá de Quilos Mortais. Aí a sim. maioria deles falam assim, porque eu fui abusado quando era criança, e aí descadeou, eu comecei a comer muito, tudo mais. E às vezes tem muitas crianças que sofrem algum tipo de abuso, e quando é agora adulto, eles começam a abusar das pessoas. Exato. E tem esse reflete assim da criação ali dos pais, né? Porque acho que isso é muito importante pro papai, pra mamãe, na criação dos filhos, porque mudou Uhum. muito hoje a criação dos filhos. Porque antigamente, quando minha mãe estava na sala conversando com alguma visita, que eu entrava na sala, ela só me olhava, eu já saía. Hoje não, os filhos estão totalmente desobedecendo os Uhum. pais, né? Eles desmentem os pais na frente das visitas. Então, isso reflete muito, Késia, a infância, né? A criação da infância no tempo atual agora. Reflete, sem sombra de dúvida, porque o ser humano ele é a continuidade daquilo que foi primário. Então, por exemplo, primeiro vamos ver a questão dos pais, para a gente ir por ponto, né? Sim, Para a gente não se perder e não ficar confuso para quem vai nos assistir. Então, a criação dos pais. Hoje, os pais eles precisam entender que eles são educação primária. Porque o que, que acontece? Na escola, eles jogam e transferem a responsabilidade para a escola como sendo responsável por educar os seus filhos. Mas não é assim. A educação primária, a educação de base, ela parte família. Né? Então, essa família, muitas das vezes, pode ser uma família disfuncional.
O que é isso? Às vezes não são pais que a gente também não vai julgar os pais, porque olha como a gente está vivendo a realidade. Porque às vezes os pais, eles precisam passar também horas lá fora trabalhando para colocar o sustento dentro de casa. É o que acontece muito. E com isso, eles não conseguem ser tão presentes na vida dos seus filhos. Então a gente compreende também esses fatores. Mas o que a gente está discutindo aqui é a consequência da ausência desses pais. Né? Então, quando coloca a ausência da presença dos pais, porque por mais que eles passem tempo trabalhando, e ao chegar, eu sei que eles chegam cansados, mas será que não podem tirar 10, 15, 20 minutinhos que seja para conversar com esse filho? Para educar, para ensinar, para instruir, porque quem é o limite dos filhos são os pais, são os responsáveis. Essa responsabilidade da primeira infância são dos responsáveis, são dos pais ou responsáveis. Então, eles são reflexos. Então, um pai que sempre tem medo de dizer sim para o seu filho. Para quê? Porque às vezes tem pais que não conseguem ouvir um choro da criança. Por quê? Porque não quer ter o trabalho ou não tem tempo de educar e deixar ele se frustrar. Para ele não chorar, vai lá e dá. Então, quando vai e dar tudo aquilo que ele quer, ele vai crescer entendendo de que ele pode ter tudo. Né? E esse ter tudo, ele não aceita frustração. É um pilar também da questão de que é reflexo dos pais. Aí entra a parte também do abuso que você havia mencionado. Muitas das vezes a gente também não pode responsabilizar esses pais por, às vezes, eles terem tido um certo descuidado, né? Na hora de estar ali com seus filhos. Por isso que a educação ela é importante. A educação, a orientação sexual. Existem pais que não orientam seus filhos no caráter sexual. Não ensinam, olha, isso aqui é a parte da mulher, isso aqui é a parte do homem, isso aqui é isso. Existe uma idade, lógico que você não vai ensinar isso para uma criança de 3 anos, mas existe um linguajar, ou seja, uma forma didática de você ensinar. Como, por exemplo, olha, filha, não pode, homem não pode tocar na menina, nem de tio, nem o papai, a mamãe que tem que banhar a menina, porque isso ela já vai crescer entendendo de que só a mamãe pode tocar nela, porque ela é menina. Então, se você ensina isso dessa forma mais didática, se alguém tocar, fala para a mamãe. Você está instruindo. Por quê? Porque às vezes os pais eles não ensinam isso para os seus filhos e geralmente os abusadores eles estão dentro de casa. São pessoas próximas, né? Sabe aquele tio que é próximo ali, que às vezes não é nem tio, e aí é próximo, senta no colo de tio. Não faz isso. Por quê? Porque isso a criança acredita que é normal. Que é uma coisa... Então, qualquer um que vai, ela vai e senta, entende? Então, ela não vai conseguir entender e discernir que não pode, se os pais não educarem isso. Então, os pais, eles precisam gastar tempo para essa questão de prevenir abusos, porque as violências, os abusos, eles acontecem dentro de casa. E tá enorme, tá seu alarme enorme de abusos, somente de incesto. Tá tendo muito incesto. Para quem não sabe o que é incesto, são relação sexual entre familiares ali, né? E o que eu vejo de notícias é que muitos pais estão abusando das próprias filhas, dos filhos, né? E às vezes padrasto, e às vezes tem muitas mães que sabem que acontece isso dentro de casa e ela aceita por medo de perder o companheiro, às vezes quando é um padrasto, tudo mais. Então, assim, tá um absurdo, Kézia, um absurdo demais de abusos, assim. Eu tô, assim, estarrecido com as notícias que eu venho recebendo. Exatamente. E sabe o ponto que a gente levanta sobre isso também, William? Sobre essas mulheres que acabam ficando presas em alguém que mesmo que abusa os seus filhos, mas prefere ficar nessa relação. Sim. A gente fala muito sobre essas doenças emocionais, como, por exemplo, a dependência emocional. Existe essa dependência que faz... Aí tu pergunta assim, nossa, mas essa dependência emocional é tão assim, como que uma mulher... Existem várias dependências, né? E como que uma mulher pode aceitar isso com o seu próprio filho? Primeiro que a dependência, eu te digo uma coisa, pessoas que usam crack, elas têm consciência? Não. Tudo que elas querem é o quê? Prazer, praticamente ali, né? Aliviar, elas querem aquela substância. Sabe o que acontece com uma pessoa que é dependente emocional? A mesma coisa, o mesmo efeito. As mesmas áreas neurais de uma pessoa que é dependente química, é as mesmas funções, as mesmas áreas neurais que é ativado em pessoas que têm dependência emocional. Porque pessoas que são dependentes químicos, por exemplo, o uso do crack, você vê, eles não têm nada, eles vendem tudo. Eles não têm consciência, eles se tornam praticamente animais. Porque tudo que eles querem é aliviar aquela pressão. Porque dentro do nosso cérebro acontece algo dentro dele que é como se o nosso cérebro ele dissesse para o nosso corpo, aquela substância é como se fosse um braço. Sim.
Se tu arrancar um braço, tá faltando um membro. Então, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Enquanto tu não usa, essa sensação de dor e de perda, ela não alivia. A mesma coisa acontece com a dependência emocional. Por isso que existem mulheres que estão sendo violentadas, que estão sendo espancadas, que acontece com muitas das coisas assim, tipo, pessoas violentando seus próprios filhos e elas passando o pano porque Ai, têm gente. medo de perder o parceiro, porque elas estão em uma prisão, dependência emocional. Então imagina, é como se elas estivessem usando crack. Por isso que é difícil se livrar, entendeu? Tem a dependência emocional e a dependência financeira também, né? Também, Porque eu também, conheço, assim, algumas mulheres da alta sociedade, também. né? Que às vezes ela apanha do marido, às vezes ela sabe que o marido trai, mas, entendeu? Aí ela aparece ali no evento com machucada, porque eu caí no banheiro, porque isso, aconteceu isso. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes ela tá é dependência financeira, né? Ah, porque meu Verdade. marido tem um cartão de crédito sem limite, eu viajo para fora do Brasil, eu tenho um carrão, eu tenho uma casa, e acontece muito isso. Agora, gente, esses abusos, assim, tá demais, assim, né? E igual o quê? Feminicídio. Feminicídio, gente, é o que tá mais acontecendo assim, são cada história, assim, que você vê, por exemplo, desse tenente agora que matou a soldada, né? Ele fazia ali porque não é Uma a violência, manipulação manipulação, é porque existe a psicológica. violência É, psicológica, que eu acho que é pior ainda, muito pior. porque a violência ali física, você dá um tapa na cara da pessoa, a pessoa vai sentir dor, tudo mais. Mas a psicológica é pior. E tem muitos maridos aí, abusadores, que faz esse manipulação de psicológico nas mulheres, né? Uhum. Então, assim, o caso tá muito grande de feminicídio, né? E você vê o tempo todo, o Brasil tá demais, né? Qual é o recado que tu deixa para as mulheres? Porque existe vários momentos, eu sempre falo que quando o homem levanta a voz para as mulheres, né, ou quando ele levanta a mão pela primeira vez ali, a mulher tem que sair logo do relacionamento, para não acontecer o feminicídio, né? Não sei se tu viu o da Elisa Matsunaga, né, que Sim. ela deu uma entrevista, né, sobre que o cara não vai bater nela pela segunda vez, porque ela parece que ela mata o rapaz, Isso. que da cadeia ela sai, mas do Aham. caixão não, né? O Isso. que tu vê nessa cena de hoje, nesse século, que vem acontecendo feminicídio bastante, violência doméstica? Qual o recado que você deixa para essas mulheres? Qual é o primeiro passo que elas devem fazer quando acontecer alguma coisa dessa dentro de casa? Pronto. E aí a gente entra de novo. O bom é que tu tá pegando vários É, nichos, mas é que muito assunto para conversar com ela, acho que não vai dar é... muito tempo, vou ter que E é, marcar e é outro. nicho, nicho. Aí eu fico assim, qual agora? E agora? É que vai Qual? surgindo as coisas na cabeça, né? Mas vamos tentar, A gente vamos não tem um tentar. roteiro aqui, a gente É, vai aqui mesmo. vamos tentar, vamos. Sim. Feminicídio. Aí a gente entra na parte da dependência emocional. Porque a dependência emocional, ela tá bem Ela ali, volta ela novamente. volta ali. Então, qual é a raiz? Dependência emocional, que mulheres estão ali dentro, presas em umas relações abusivas. Então, primeiro a gente precisa entender, já que tu pede a orientação, né? A orientação para essas mulheres é entender quem elas são antes de ter aquele companheiro. Por isso que entra, olha como vai puxando várias coisas. Vai puxando a parte que tu fala do vazio, porque Sim. pessoas, quando elas estão vazias, elas não sabem quem elas são, qualquer coisa elas podem acabar sendo, elas se tornam algo só para agradar o outro, porque entra a questão do vazio. Aí elas entram na questão da dependência financeira, dependência emocional, várias dependências, né? Isso tudo vai gerando em torno de aceitação. Aí entra o vazio, eu não sou preenchida, eu não sei quem eu sou, então eu prefiro me submeter a certas coisas para ser aceita, para ser vista, porque hoje em dia a gente entende que a ostentação ela é aquilo que é mais bem aceito diante da sociedade. Sim. Então eu anestesio minha dor, não importa os meus sentimentos, não importa as minhas emoções, eu prefiro ter a minha conta bancária cheia, por exemplo. Aí entra a parte também de que estou presa diante disso tudo. Quando eu estou presa e as mulheres elas não conseguem sair, porque elas entram muito nessa ideia de que como que vai ser minha vida sem ele? Porque tudo que elas aprendem é que elas aprenderam e acostumaram a viver nessa situação. Porque nós seres humanos, a gente tem uma coisa que nós chamamos de adaptação. Assim como os outros animais, nós também nos adaptamos. Então, a adaptação, ela pode ser tanto uma coisa boa, quanto ela pode ser uma coisa ruim, dependendo da situação. Então, mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo, elas se adaptaram com isso. Elas se adaptaram ao ponto de, por mais que estejam doloroso, elas não conseguem imaginar a vida delas sem aquilo.
Porque é de maneira inconsciente, não é consciência, você não tem consciência das suas ações. Por isso que precisa da ajuda do psicólogo, por isso que precisa da ajuda do profissional. Você que está encontrando uma dependência, uma dessas dependências, você não consegue sair sozinho sem a ajuda do profissional. Porque o profissional ele vai mergulhar dentro de toda a tua história de vida, toda a tua história de vida vai dar resultados, ou seja, resposta para aquilo que você está se encontrando naquela situação. Então, você está... Qual o primeiro recado? Você se encontra numa dependência dessa? Primeiro, busca ajuda profissional. Busca ajuda profissional. Porque na ajuda profissional, lá você vai encontrar todas as ferramentas de como que você consegue sair dessa situação. Porque uma coisa é certa, você não pode passar numa situação dessa a vida inteira. Por quê? Porque você está se anulando enquanto pessoa. Você não sabe mais nem quem é você sem aquela pessoa. Né? Então, mulheres que estão presas antes de acontecer o feminicídio, primeiro elas precisam entender que quem elas são antes desse cara. Quem elas são antes do relacionamento, porque relacionamento é a dois. Mas antes dessa pessoa entrar, quem ela era? Quem era essa mulher? Ela precisa lembrar de toda a história dela, de quem ela é enquanto pessoa, antes dela se juntar com aquela pessoa e Aquela ser duas. pessoa. Eu acho que também Entende? muita carência também, né, Kézia? Muita carência emocional, carência afetiva. Aí entra a história de vida, William. O que faltou para elas na infância? Tem pessoas que buscam um relacionamento porque elas estão com uma família tão disfuncional de violência, de manipulação, que elas olham no parceiro a chance de se libertar. Se libertar. Só que com isso elas acham que se libertam e entram numa prisão maior. Entende? Gente, é muito difícil. E o que acontece também hoje é que a vingança, né? A vingança tá demais. Tem muitos. Tu vê o caso aí desse secretário aí que matou os dois filhos para poder afetar a mulher, né? E hoje eu já vi também vários casos do pai matar o filho ali para poder afetar a mulher. E isso tá demais, gente. Eu acho que precisa, não sei, eu acho que precisa de alguma coisa, porque Jesus precisa voltar logo, porque é cada caso absurdo que você vê na internet. E depressão também, né, Kézia? Depressão tem bastante, né? Às vezes tem muitas pessoas que estão ali alegres, que estão sorrindo, né? Mas no fundo tem aquele vazio, como a gente já falou bastante aqui, e às vezes acaba se matando porque não aguenta mais, né? Tem alguma coisa assim que a gente pode identificar na pessoa que ela tá com depressão? Tem alguma coisa que a gente pode, no primeiro momento, identificar aquela pessoa que ela tá passando por alguma coisa, mesmo que a gente não seja do campo profissional, mesmo que a gente não seja psicólogo, tenha algum insight, né, algum sinal que a gente pode reparar que aquela pessoa tá com alguma coisa, com depressão? Pronto, muito bom. A parte da depressão, né? A gente entende que a depressão ela é um resultado final. Então, por exemplo, ninguém amanhece depressivo. Sim. Não é. Isso é um acúmulo de fatores. Por isso que a depressão ela é multicausal, multifatorial. Então, imagina que você começa, por exemplo, com um estresse, com uma sobrecarga de trabalho, você não relaxa, você não descansa, você apenas está no modo automático de sobrevivência. Você ignora os seus sentimentos e as suas emoções. Entende? Então, com tudo isso que você não vai tratando, você vai deixando. Ah, não, isso aí é besteira. Ah, não, eu vou treinar. Ah, não, eu vou correr, eu vou fazer uma viagem. Só que as suas emoções, os seus sentimentos e a sua cabeça vai junto. Você não deixa você, quando você vai viajar, por exemplo. Tá viajando, mas a mente cabeça tá lá, no os trabalho. problemas estão lá. Né? Então, você não enfrenta os problemas de frente, você recua. E com isso, você vai de um estresse, você aumenta, começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico, aí altera o sono, altera a alimentação, você começa a ter perda do prazer daquilo que antes você gostava. Por exemplo, imagina que você ama isso aqui, ama entrevistar, mas imagina que do nada, olha o do nada, entre aspas, do nada você começa a dizer, eu não tô com vontade de gravar hoje. Não, eu não tô com vontade de gravar amanhã. Isso deixa de ter prazer. Sabe aquilo que antes te dava prazer e deixa de ter prazer? Antes você amava se arrumar, agora você não se arruma mais. Você só quer ficar no escuro, deitado. Você não sai mais, não tem. Você começa a sentir o desprazer pela vida. Só que isso vai somatizando. Por quê? Porque antes você começou ali, no estresse, depois criou ansiedade, pânico, e aí vai aumentando. Então, a depressão é o resultado final de quando você não trata os pequenos sinais que vão aparecendo. Entende? Os pequenos problemas. Porque a gente precisa, a sociedade precisa entender que a saúde mental, ela não é luxo. Não é brincadeira, é uma necessidade.
Às vezes a gente tem tanta resistência de buscar a ajuda do profissional. Por exemplo, você tá com dor de dente, você procura quem? Dentista. Se você tá com problema jurídico, tu procura O quem? advogado. Agora, se você tá com problema emocional, tu procura quem? Psicólogo, psiquiatra. Nem né? sempre. Sabe Nem quem tu vai sempre. procurar? Quem dera se fosse. Era pra ser assim, viu, William? Mas, geralmente, você procura um amigo. Pra Você quer desabafar com um amigo, você procura um pai, você procura a mãe, você procura um pastor, você procura um pai de santo, você procura todo mundo, você procura um livro de autoajuda, você procura várias coisas no chat GPT. Deixa eu falar com o chat GPT. Vou no Google, você procura várias ferramentas, mas não vai no profissional que você mencionou logo de cara. É o psicólogo que é o profissional responsável por lidar com as emoções. Ele passa a vida inteira estudando isso. Então, o psicólogo, ele não é tipo uma conversa ou um conselho, como antes eu pensava também. Ele não aconselha, não dá conselho, não vende conselho, não é um aconselhamento. Mas é como se ele fosse um farol, te guiando o barquinho que está à deriva, que não sabe aonde é o caminho de volta para casa. Então, ele vai te dando sinais e você vai navegando. Então, é isso. O psicólogo, ele dá luz, ele vai colocando luz onde estava escuro. E você, junto com ele, vai criando uma forma de sair daquele lugar. Não fugindo. Como geralmente as pessoas falam, mas se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Não dá certo, por quê? Porque entra quem é aquela pessoa. Então, ali ele vai fazer um trabalho minucioso, dedicado, específico. Por isso que a terapia, ela é individual. E o plano terapêutico, ele é singular, ele vai servir só para aquela pessoa. Então, as pessoas, elas precisam entender e levar mais a sério a saúde mental, assim como elas levam a sério a saúde física. Não que elas não devam fazer, precisa fazer atividade física, precisa de uma boa alimentação, mas se não tiver uma boa mente, uma mente equilibrada, você não consegue mais produzir. Sem a sua mente, você não consegue fazer nada. Nada. Gente. Por isso que tem gente que tem tudo, mas a mente está tão bagunçada que elas não têm um prazer. Então, a depressão é isso. É quando eu estou sobrecarregado. É quando eu não sinto mais prazer em nada. É quando eu perco o sentido da minha existência. Ah, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu entro o vazio, entra várias coisas. E como detectar isso, como você falou? Primeiro, você é um cara super sorridente. Sim. Alto astral. Só que por mais que tu chegue no lugar e você comece a rir, vai ter um momento que você vai deixar a máscara cair, você vai começar a mostrar e a demonstrar que aquele sorriso é algo que você coloca. Só que quem te conhece de verdade, ele vai sentir que você não tá mais tão sorridente e não é tão leve quanto você costuma ser. O teu olhar, ele vai dizer. A forma de tu te vestir, a forma de tu falar. Pessoas que vão cometer o autoextermínio, elas não cometem da noite pro dia, elas dão sinais. E esses sinais, eles estão visíveis, como, por exemplo, cara, ai, não tô com... Ai, isso tá me cansando, eu não tô mais sentindo prazer de fazer isso. Começar a Ai, às vezes dá reclamar vontade de muito. sumir. Ai, que vontade de sumir. Isso são ideações suicidas, porque às vezes a pessoa acha que ideação suicida tá só no eu vou me matar. Não. Às vezes é implícito e às vezes é explícito. E às vezes tá lá implícito, tá tipo assim, nas entrelinhas. Tô com vontade, sei lá, com uma de vazio, eu não tô mais, não tô com vontade de tomar banho. Te convida para sair, tu, não vou hoje não. Vai se afastando dos amigos. Vai se afastando, vai se isolando. O primeiro sinal é isolamento. A pessoa, quando ela tá depressiva, ela se isola. Ela não gosta de luz, ela gosta do escuro. Ela não gosta mais de se arrumar, ela começa a deixar, ela perde a vontade de se arrumar. Ela não gosta mais de conversar. O sorriso dela, ela sorri ali e tal, pra dizer que tá tudo bem, mas depois não demora muito, quando ninguém tá vendo, ela bota ali a tristeza, o olhar tá caído. Então, esses sinais você consegue detectar. Antes, fulano era muito brincalhão, agora ele tá mais na dele, tá mais sério. O que tá acontecendo com fulano que ele não tá mais sorrindo, fazendo mais brincadeiras? Ou o extremo, ou então fulano não é muito tímido e tal, e do nada ele começa, sabe, a fazer muitas algazarras, a brincar com todo mundo, a fazer muita loucura. Antes ele não bebia, agora ele tá bebendo todas, ele tá aloprando, ele tá usando coisas que antes ele não usava. Meu Deus, mas fulano era tão na dele, o que tá acontecendo? Isso ali é uma forma de manifestação e algo não tá bem com aquela pessoa. Gente, é muito casos assim. Agora, Késia. Késia Leite. Deixa eu te falar. Hoje, quando eu era mais novo, eu tinha um amigo psicólogo, né? E aí eu falei, não, vou fazer um tratamento com esse meu amigo psicólogo. E aí os outros amigos falavam assim, não, William, tu não pode fazer esse tratamento com esse teu amigo psicólogo, porque ele te conhece, ele convive com você. Eu te pergunto,
Por que que hoje, por exemplo, eu tenho aqui uma coisa jurídica para resolver, então eu vou chamar meu amigo advogado para resolver isso aqui. Certo. Eu quero fazer uma campanha na TV, vou chamar meu amigo publicitário para fazer isso. Mas por que que hoje uma pessoa não pode pegar um amigo ou pode pegar um familiar que é formado em psicologia para poder fazer o tratamento? Muito bom, boa Né? pergunta. Porque tem isso, né? A gente, perfeito. Quando nós estudamos, assim como toda profissão, existe o seu código de ética, né? E Sim, na psicologia ela não é diferente. Nós temos um código de ética que veda a atuação de profissionais que conhecem pessoas que têm vínculo mais próximo. Só que a gente não tem que levar isso ao pé da letra. Qual é o sentido? Por que que há uma vedação? Por exemplo, um pai. O meu pai eu conheço de forma mais pessoal. Então, a primeira coisa que o psicólogo, que as pessoas precisam compreender é que o psicólogo ele precisa estar com suas emoções neutras. Os meus princípios, os meus valores e os meus sentimentos e as minhas emoções, o meu julgamento próprio, ele não pode interferir na minha atuação profissional. E aí, o que acontece com as pessoas que você conhece? Então, por exemplo, meu pai e minha mãe, as minhas emoções vão afetar o meu olhar clínico. Eu não vou ter um olhar neutro, mas eu vou estar envolvida de emoções e sentimentos que vai me prejudicar na hora de eu analisar de forma mais neutra. Então, eu vou dizer, pai, o senhor não vê que o senhor está precisando disso, disso, disso? sim, Eu vou querer dar sabe? Né? Bora! Vou aconselhar. Aí é diferente. Então, geralmente, eu não vou ser neutra no meu olhar. E ele também não vai me ver como profissional. Ele vai ver como a filha dele. Assim como o meu amigo, ele não vai me ver como uma profissional. Ele vai ter dificuldade. Ele vai ver como minha amiga confidente. Então, ele vai falar e, às vezes, aquilo que a gente vai orientar, ele não vai absorver, ele não vai receber. Porque, não, é porque é minha amiga. Entende? Então acaba prejudicando. A proibição não tá tipo, mas é muita maldade. Não. A proibição é por conta do prejuízo terapêutico que ocasiona na hora desse olhar mais neutro que o psicólogo precisa ter na hora da sua atuação. Só que a pessoa entra muito, tipo assim, no extremismo. Por exemplo, sim. imagina que é um primo de segundo, terceiro grau, e tu não tem vínculo, tu não tem a proximidade, a afinidade. Por que não tratar, sendo o quê? Só porque ele tem o teu parentesco? Não, você pode tratar. Se você e ele não têm interferência alguma nessa relação cliente-terapeuta, não tem problema. Assim como, por exemplo, eu atuo em cidade pequena, Sim. né? E Em todo mundo conhece Pinheiros. todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Se eu fosse atrás, eu não ia mais atender ninguém. Não é isso. Então, às vezes eu convivo, por exemplo, às vezes eu frequento a mesma igreja, o mesmo clube social daquela pessoa. Às vezes eu acabo estando no mesmo evento social, mas não existe vínculo afetivo de amizade, uma relação íntima que vai me prejudicar na minha atuação. Então, não tem problema eu atender quem eu conheço. Porque às vezes a gente acha, por isso que o conheço do português é bem diferente. Por exemplo, tu conhece Neymar? Eu Sim. conheço, mas o conhecer é de conhecer ali, do longe, de ouvir falar, mas você não tem afinidade com o Neymar. Então, por isso que entra essa questão do problema, do conhecer. Por exemplo, às vezes eu conheço fulano, mas eu não tenho afinidade com aquela pessoa. Então, não tem problema você atuar frente com aquela pessoa em relação a cliente terapeuta. Agora, Kézia, qual é a diferença hoje do psicólogo com o psiquiatra? Pronto, o Né? Eu, que psiquiatra, não sou da área da saúde, queria saber. muito Porque, né? bom. Porque todo mundo fala, o psiquiatra é para tratar loucos, né? Aham. Psicólogo é já para tratar coisas mentalmente, né? Entendo. Pronto. Primeiro que a gente precisa entender que o psiquiatra, ele é um médico. A Sim, primeira diferença é essa, o psicólogo, ele não é médico. não é O médico. psiquiatra, ele é médico que formou em medicina, passaram aí 6 anos fazendo a medicina, depois fez uma especialização na área, né, uma residência na área da psiquiatria, 2, 3, 4 anos que seja, para pegar o título e a certificação de atuar especificamente para a saúde mental. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o psiquiatra ele prescreve medicação. Ele está focado nos sintomas, apenas nos sintomas. Por isso que o psiquiatra, o psicólogo, ambos trabalham com a saúde mental. Não tem se dizer assim, porque o psiquiatra é para doido, psicólogo. Não, não existe isso, tá? Ambos atuam com a questão da saúde mental, ou seja, com a mente humana. Então, o psiquiatra, por isso que o psiquiatra e o psicólogo, eles precisam estar de mãos dadas. Um não consegue intervir sem o outro.
Por Sim. quê? Porque, como eu falei, o psiquiatra, ele atua na área mais medicamentosa. Por exemplo, os sintomas estão muito altos. Imagina que é alguém que vem com diagnóstico de depressão para mim. Ela está apresentando muitos sintomas. Ah, ela está tendo muito ideação suicida, ela está muito com desânimo, uma tristeza profunda, ela não consegue produzir, muitos pensamentos acelerados, muito, está num declínio. Eu encaminho para o psiquiatra. Por quê? Porque o meu primeiro passo é tirar aquela pessoa da crise, das ideias suicidas. Então, eu preciso da intervenção medicamentosa. Por quê? É como se eu fosse fazer uma cirurgia de amputação de braço sem anestesia. Não é desumano? Sim. A mesma coisa é dentro da saúde mental. Então, eu não consigo tratar alguém com depressão sem anestesiar aquela pessoa primeiro. Como eu anestesio, encaminhando para o psiquiatra e ele vai prescrever a medicação para aliviar, para anestesiar ela e diminuir os sintomas, para só então eu entrar na causa do sintoma. Então, o psicólogo, ele é aquele profissional que vai atuar na raiz do problema. Ele vai mais profundo, o psiquiatra não vai. O psiquiatra, ele intervém com a medicação, o psicólogo ele vai na causa dos sintomas. Então, eu não quero saber só o sintoma, o que está causando a raiz dos sintomas. Então, eu vou na raiz do problema, resolvendo o problema de vez, arrancando a raiz. E aí é um processo mais demorado, mais longo e que precisa acontecer para aquela pessoa sair realmente do estágio onde ela se encontra. Eu acho que todo ser humano precisa fazer algum tipo de terapia. Precisa. Precisa, inclusive nós psicólogos, nós temos Sério? terapia. Vocês têm terapia? Tem, nós precisamos de alguém para cuidar da nossa saúde mental. Então, nós psicólogos, nós temos os nossos terapeutas também. Por quê? Porque nós precisamos, nós também somos humanos. As pessoas, elas Sim. acham que tipo, psicólogo não Que vocês surta, estão que blindados. nunca psicólogo se estressa, psicólogo surta, psicólogo, sabe, tem momentos de angústia, de tristeza, passam por problemas, né? Então a gente aprende a lidar com isso, a gente precisa estar com as nossas emoções bem, com a nossa saúde mental bem, e com isso a gente precisa da ajuda do outro profissional. Todo ser humano, sem exceção, precisa passar por um acompanhamento psicológico, porque ele diz assim: ah, eu não preciso. Precisa. Aonde existe emoção humana, precisa de um check-up, que a gente fala, né? Vamos Sim. lá, faz a prevenção em saúde mental. Eu faço um desafio. Se você não tem problema nenhum, tudo bem. Mas vai e faça algumas sessões de terapia. Só com um teste. Você vai ver o quanto de coisa que está lá entulhado que às vezes você acha que não tem problema. Porque às vezes a gente acha que problema de saúde mental é só tipo se eu estou tendo crise de ansiedade, se eu estou com depressão. Mas não é. Entende? Saúde mental, ela está presente. Todos os seres humanos deveriam passar por acompanhamento psicológico para buscar o quem eu sou. Lembra do início? Sim. Quem eu Quem eu sou sou. antes dos meus títulos. Qual é a minha natureza humana? Qual é a minha essência humana? Que a gente chama de autoconhecimento. Se a gente tem o autoconhecimento, se a gente se conhece, a gente deixa de transferir a responsabilidade para o outro que é nossa. Por isso que existe muitas pessoas conflitando umas com as outras. Por quê? Porque eu transfiro as minhas questões para o outro e coloco para ele resolver. Às vezes eu busco no outro remédio para o meu problema. Resolve aí. Tipo no relacionamento, eu vou me casar Sim. para ser feliz. Vai lá, faz minha felicidade. Só que aí entra no egoísmo, porque casamento é tipo, o que que eu posso fazer pro outro para deixar ele feliz? E é uma coisa mútua. Só que a gente entra para querer ser feliz. Já é o primeiro erro. Você entra para tornar o outro feliz e você recebe isso, é mútuo. Então, entenda, quando as pessoas elas não buscam uma ajuda do profissional para fazer terapia, elas estão presas cada vez mais dentro delas e elas vão sempre buscar cada vez mais coisas lá fora para tentar preencher o vazio que a gente já havia falado e que às vezes ela não encontra. Gente, é muito assunto para Muito! falar com essa mulher profissional, essa mulher que é espetacular, que é a nossa querida amiga Kessia Leite. Isso, Kézia Leite. Ele tava só chamando Essa de grande, Kessia, gente. gente, essa grande psicóloga e assim, tem algum agradecimento especial, suas considerações finais? Pronto. Primeiro, eu agradeço a Deus, porque eu sempre costumo dizer que sem Deus eu não estaria aqui. Então, Ele é meu mediador, Ele é meu intercessor, Ele é tudo. E tudo que eu tenho vivido hoje é graças a Ele. Então, a paixão que eu tenho pela minha profissão, a paixão que eu tenho por cuidar de pessoas, por sempre trazer a excelência, tá, no fazer para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Então, o meu agradecimento especial é para Ele.
E segundo, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham, por cada cliente, por cada pacientezinho que me busca, porque confia no meu trabalho, né? Então, eu sou muito grata a todos vocês. Que Inclusive legal. você, por esse convite. É muito hoje, a gente que vive no meio da televisão, nesse meio artístico, né? E é muito difícil para nós, porque às vezes as pessoas me param na rua para falar com a gente e eu fico um pouco tímido, Uhum. né? Porque a pessoa vem com uma intimidade tão grande para cima da gente, como a gente conhecesse mesmo. E elas conhecem ali na TV, nas redes sociais, que às vezes eu fico tímido, né? E durante a minha trajetória toda, né, entrevistando várias celebridades, várias pessoas, eu sempre vejo como é ali na frente da câmera, quando eu tô com elas, e quando desliga a câmera, né? Tanto cantores como atores, atrizes e tudo mais. E muitos, eu sinto que tem um vazio muito grande, Nossa, né? Então, a muito maioria bom. das vezes, eles procuram ali algo para preencher aquele vazio. E para mim, eu sempre falo que o melhor vazio de tudo é Jesus Cristo. É ele. Tá nas nossas vidas. Às vezes a pessoa não é evangélica, né? Às vezes a pessoa está afastada da igreja, mas a melhor opção para tudo em nossas vidas é Jesus Cristo, né? verdade. É orar, é agradecer a Deus. Às vezes até pela uma topada que a gente leva, nós temos que agradecer a Deus, né? Às vezes você está tão atrasado para ir para um compromisso, às vezes Deus está te livrando de alguma coisa, né? Muito E bom. o mundo está muito doido hoje, né, Kézia? O mundo está muito louco e as pessoas têm que procurar Jesus, né? Porque é o verdade. único caminho. A verdade, a vida é Ele, não é isso? Ah, tu fechou com a perfeição toda, né? Não é não? Isso mesmo. Ele é a base, ele é o É a centro base de de todas as tudo. coisas, né? E quem quiser conhecer mais, quem quiser te conhecer, porque você é palestrante, Sim. quem quiser conhecer mais o teu trabalho, viu? Ela dá palestra em vários lugares, tanto do Maranhão como do Brasil, né? Como é que faz para chegar até você? Pronto. Primeiro a gente vai disponibilizar, né, o Instagram, que é PSI Kézia Leite. PSI Kézia Leite com S, tá? Muito É fácil. muito fácil. Só chamar lá tem o link da bio, que tem acesso tanto ao WhatsApp quanto ao e-mail. Então tá tudo lá. Dando o Instagram, você consegue me acessar por lá mesmo. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigado, minha querida. Obrigada a Ó, que Deus te você. abençoe, te ilumine. Amém. Espero você mais vezes aqui no Topcast, certeza. SLZ. E sou muito fã, o nosso bate-papo foi muito bacana. A gente teve que pegar alguns assuntos ali, né? Mas foi muito legal. Muito obrigado, viu? Depois traz um tema específico, Bom, porque vamos aí trazer um trazendo tema específico. aí fica bem melhor pra Fica gente bem esmiuçar, melhor. né? E desenvolver mais o assunto. Então, gente, ó, quero agradecer de coração a vocês que sempre estão me acompanhando aqui no podcast, Topcast SLZ. A gente vai ficando por aqui. Voltamos com mais uma edição de sucesso. Muito obrigado. Ó, só lembrando que o programa Top, gente, ele vai ao ar sábado às 10h30 e domingo às 7h30 na TV São Luís Rede TV, canal 8.1. Eu quero agradecer o meu cabeleireiro, Paulo Fontinelli, que cuida do meu cabelo do Salão Verne, no Shopping da Ilha. Agradecer a minha querida amiga Fabiana Unhas e Arte, da Fabiana Unhas e Arte, né? A Fabiana Chaves, na verdade, que cuida das minhas unhas ali dentro do Salão Mancha. Quero agradecer também o nosso barbeiro, que é o Arthur Pereira, que é da Dom Diego Barbearia, 2 unidades, tanto no Coajape como na Ponta do Farol. Eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão me mandando recebidos. Fico muito feliz quando chega lá em casa, ou na TV, ou aqui. Muito obrigado por tudo. E a nossa esteticista, Tiene Cruz, da doutora Ana Paula. Muito obrigado, viu? Um beijão, até a próxima.